Hoje, esse assunto que nós vamos abordar aqui, ele é um assunto bem interessante. Então, o título que colocamos para essa live é Caminho Sem Volta, Individual e Coletivo. E o que seria esse caminho sem volta? De que caminho nós estamos falando? Aqui, o doutor Irineuzinho comentando, né? Bonito o anjinho. Esse anjinho eu peguei emprestado, digamos assim, lá do Pedrinho. Tá? É dele, então achei interessante trazer aqui para iluminar também as nossas lives. Gratidão, doutor Irineuzinho. E, então, seguindo aqui, nós falando do caminho sem volta, o que seria esse caminho sem volta? Qual o caminho? O caminho sem volta é esse caminho que você, que a sua alma decidiu trilhar, decidiu percorrer quando teve esse olhar, quando teve esse impulso de fazer essas movimentações espirituais de despertar, ou seja, de interiorização com você mesmo. Então, eu vou falar primeiro do individual, depois eu entro aqui no coletivo. E por que esse caminho, quando a gente faz, quando a gente resolve entrar num olhar interno, buscar a espiritualidade, buscar entender quem nós somos e também de onde viemos e principalmente o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa história? Ele é um caminho sem volta. A gente até usa uma frase que talvez muitos já ouviram falar, não tem como desver, não tem como voltar, como desfazer, porque quando você sabe, quando você enxerga, quando você busca dentro de si e tem a percepção, você não consegue mais estar voltando. É um caminho que ele só anda para frente. E vão ocorrer uma série de desafios, uma série de perturbações, principalmente pelo fato que muitos, mas muitos paradigmas vão ter que ser quebrados. Muita coisa que você tinha como verdade, que você acreditou, ela deixa em um certo ponto de fazer sentido. E aqui a Vaneide comenta aqui também, não tem como desdizer, né? É exatamente isso. Por quê? Eu vou tentar dar alguns exemplos. Quando você tenta entender o que se passa no mundo, acredito que muitos que estão fazendo esse caminho já se depararam em algum momento com coisas chocantes. Quando a gente vai estudar a história da humanidade, quando a gente vai estudar história que eu digo não precisa nem ir muito longe, estou falando até de movimentações de coisas que a gente vê nesse momento, acontecendo agora no planeta e há poucos momentos para trás. Quando a gente vê isso, e eu não estou falando de apenas você pensar que isso possa existir, mas você vê. Hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem vídeos, a gente tem muita informação, muita coisa. E tem muita coisa que quando você vê, você fica chocado no primeiro momento. Às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de dar uma revolta, vem aquele entendimento, nossa, o que eu estou fazendo aqui com tudo isso, com todas essas coisas que a gente vê. Muitos que estão assistindo aqui, imaginam já de alguns temas, algumas coisas que eu estou me referindo aqui nessas situações. E realmente é muito triste. E realmente isso aconteceu por diversos momentos. É aquele negócio, a gente olhar no fio, olhar ter essa visão com um olhar mais profundo, que é ser buscador da verdade, que é sair da ilusão, sair dos hologramas. E a gente muitas vezes vai, com certeza, sentir isso.
Então, num lado da balança, a gente poderia dizer assim, nós vamos ter isso, essa parte que entristece, chocante, porém, nós logo ali nessa balança, nós vamos ter o outro lado, que é a outra parte, que é você entender, você estudar e buscar para onde estamos indo também. E isso traz alento, isso traz esperança, isso traz, inclusive, a perspectiva de que tudo que você viu anteriormente está por terminar. Então, muitas vezes, quando se faz esse movimento de entrar nesse desconhecido, de ir buscar essas informações, de tentar entender o porquê ainda se tem tanta opressão, tanta coisa ruim, vamos dizer assim, acontecendo no planeta. E, ao mesmo tempo, todos que estão assistindo aqui já fizeram também algumas mudanças e entendem que se você faz essa mudança, se você consegue ter isso, você consegue também enxergar que os outros possam fazer o mesmo. E isso acaba trazendo todo esse alento, toda essa perspectiva de podermos enxergar, de podermos vislumbrar uma terra, um futuro todo diferente disso tudo que nós estamos vendo. Nós poderíamos pegar todo esse caminho que a gente faz aqui de lives. Em alguns momentos a gente faz lives um pouco mais técnicas, trazendo termos mais técnicos, trazendo uma visão do que acontece no astral, uma visão de como o nosso corpo está trabalhando. Ontem a gente fez uma live aqui sobre DNA, como que a espiritualidade trabalha, sobre tecnologia, sobre uma série de assuntos. E em alguns momentos a gente tem que também vir tratar de algum assunto para nós nos entendermos, principalmente essa parte do mental e do emocional, de como nós estamos enxergando isso, como que nós estamos andando e qual o caminho que a gente enxerga. Eu coloquei justamente essa pesquisa, essa enquete no início ali, para perceber, porque quando eu faço uma conexão, eu consigo também sentir, eu posso estar muito bem, mas eu consigo sentir quando essa energia mais coletiva, ela não está tão bem. Assim como eu consigo sentir também como a energia da live, como a energia do que a gente vai abordar também está. Porque, querendo ou não, nós temos conexões. Nós todos que estamos conectados em algum canal, que estamos conectados em alguma egrégora, fazemos algum trabalho junto, tudo isso se reflete. E por isso que às vezes a gente vem fazer lives nesse sentido também. E o que a gente queria dizer é que esse caminho ele é sem volta. Acredito que muitos, nesse momento, possam estar pensando assim, nossa, eu queria poder voltar e não fazer isso, porque o bicho pega, eu preciso lidar comigo mesmo, e isso é difícil, isso acaba gerando uma série de dores, transtornos e tudo mais. Porém, a notícia boa é que todos que estão fazendo essa movimentação já estão com largos passos na frente para pegar esse caminho que sim é sem volta, mas ele te coloca numa posição privilegiada ali na frente. É isso, a gente já abordou diversas vezes sobre isso, porque você precisa limpar primeiro algumas coisas para você poder seguir adiante. E esse seguir adiante é quando você atinge um estado energético, atinge uma vibração, e não isso também é uma coisa que a gente deve entender. Ter uma vibração elevada não significa que você precisa estar sorrindo e se sentindo bem todos os dias. Porque quando você se sente irritado, com vontade de chorar, tem diversos sintomas, diversas emoções, tudo isso pegando em você, isso também faz parte da subida da energia, porque isso se chama um aprimoramento, isso se chama também uma transformação, uma transmutação daquilo que você não
não pode mais levar, não condiz mais com o seu estado. Então, muita gente, às vezes, faz alguma movimentação. Dá um exemplo aqui. Você faz uma meditação, você faz alguma coisa que vai elevar a sua vibração, a sua frequência. Isso é bem comum, muita gente faz isso. Então, a pessoa acaba se sentindo bem. Daqui a pouco, passa um dia, às vezes não precisa nem ser um dia, algumas horas, e a pessoa é colocada numa movimentação, em alguma situação, que vai testar ela novamente. E aí vem o irritamento, vem tudo aquilo como uma cascata, assim, vum. E aí, primeiro, a mente irracional vai tentar trazer assim, bom, você não está fazendo movimentação nenhuma, olha aqui como que você está agora já. Agora há pouco estava assim, mas agora já está desse jeito, assado, né? Para concluir aqui o nosso ditado. Só que o que talvez a gente não entende é que esses momentos, eles são super, hiper importantes, porque é ali que ocorre a real transformação sua. É isso que acontece. Imagine que vou dar o meu exemplo, que eu fique aqui o dia inteiro, sabe, sentado, meditando, enviando boas energias. Como que eu vou limpar? Como que eu vou fazer o meu crescimento? Tirar aquilo que não serve, crescer para aquelas situações que me amedrontavam, fazer uma movimentação. Porque é isso que a gente diz, quando você cresce, quando você vai fazendo essa subida do seu quociente energético, ele não volta. A gente não anda para trás, ele só sobe, mas não quer dizer que você não vai mais ter momentos de desafio e que vão te instigar a fazer determinadas escolhas, determinadas movimentações e ter muitos desapontamentos. Então, isso é importante a gente entender também. E também tem toda a movimentação externa, família, vai ter a questão de sociedade, tudo também, que mesmo quando você, às vezes, consegue se colocar, quando você bota um pouco de atenção em tudo isso externo que foge do seu controle, também você sente que talvez não possa estar andando, que isso está muito longe, ou que uma série de sensações e sentimentos que vão trazer aquilo que muitas pessoas dizem, isso vai acontecer, nós não vamos estar aqui vivos, vai ter isso, vai ter aquilo. E não é bem assim, porque isso é novamente a mente racional tentando buscar uma explicação para o que acontece nesse externo, para o que está puxando. Só que esse caminho sem volta individual, quando você consegue também perceber para onde estamos indo, para onde você está indo, e que talvez você está vibrando muito diferente de muitas pessoas. Está todo mundo incomodado com determinada situação, você não mais. Você entende já diferente, você tem uma percepção diferente. Você sabe que algumas movimentações são necessárias, que alguns conhecidos seus, eles talvez, não sei se a palavra certa é precisem, mas estão vivenciando situações também para o aprendizado deles. A gente tem aquela que a gente comenta sempre, não sei se, acredito que muitas pessoas aqui entendem esse processo, que é ter um padrão de repetição. Padrão de repetição que muitas vezes a pessoa ela vive uma situação, é ruim, daqui a pouco ela está vivenciando de novo. Isso acontece muito também na parte financeira. Vive de novo e vive de novo. Porque aquilo ainda não concluiu o processo de entender, de enxergar, de pronto, aqui foi entendido, agora eu vou seguir com movimentações diferentes. Isso é bem comum nesse processo individual. Então é um caminho sem volta. Isso, são os ciclos, aqui a Dani comenta, são os ciclos. Só que os ciclos, eles não precisam ser cíclicos, tá? No sentido, não é bem, na verdade não é bem o ciclo, Dani, a questão é assim, são padrões de repetição,
que vai tendo isso em relacionamentos, na parte financeira, na parte da saúde, em todas a gente consegue muitas vezes identificar isso, tá? Vai se repetindo. Então, dando um exemplo, assim, às vezes a gente pode pensar que, pegando um relacionamento como exemplo, que o problema é a pessoa. E então se termina aquele relacionamento e se inicia um outro. E se repete, a pessoa tem o mesmo padrão da anterior, ou as mesmas problemáticas. E muita gente vai dizer assim, mas então você tem o dedo ruim, porque é sempre a mesma coisa. Não, é um padrão que precisa ser quebrado. Tem que sair daquele padrão. Tá? Então, isso tudo envolve essas partes individuais onde você vai ser mais desafiado. Tá? Que tem uma pergunta bem interessante, tá? Que é como encerrar esses ciclos. É quando você toma consciência. Porque, vou tentar dar um exemplo, assim, quando durante a vida você vai observando muitas vezes a mesma coisa acontecendo, repito, em qualquer área que você vive, qualquer uma, tá? Vai se repetindo. Tá? Financeira tem isso também. Muitas vezes a pessoa acha que o problema é dinheiro, ela ganha dinheiro, mas ele sai da mão dela, aparece uma situação, quebra o carro, isso, aquilo, sempre dá um jeito de ir embora. Tá? Só estou dando exemplos aqui. Mas o que acontece? Quando você toma consciência, opa, peraí, aconteceu isso, aconteceu de novo uma situação similar, aconteceu outra situação similar. Isso demora para a gente entender, porque até então a gente ia vivendo, a gente não sabia de nada dessas coisas que a gente comenta aqui, nós não estávamos olhando para dentro, mas daqui a pouco você observa, na minha vida isso, tudo está se repetindo. E quando você toma consciência, é como se você assume o controle, porque aí você entende assim, pronto, eu preciso ter um olhar diferente aqui. Talvez eu estou fazendo coisas repetidas sempre para todas essas situações. Talvez, pegando essa situação de relacionamento, só para dar um exemplo, talvez pegar o exemplo de uma menina, ela pode estar repetindo que homens não prestam, que nenhum presta, e ela acaba atraindo sempre aquilo, exatamente o que ela está vibrando. Às vezes por medo, às vezes por autodefesa, autossabotagem, uma série de coisas. Mas quando se tem consciência, você muda o padrão. Muda o padrão até de pensamentos, até de vibração, no sentido de fazer o seguinte, pronto, agora o meu foco não é mais no que eu não quero para a minha vida, é sim para o que eu quero. Dando um exemplo aqui. Então, trazer para a consciência é a chave de tudo. Sempre, quando você tem consciência, você consegue resolver todas essas problemáticas de uma forma muito mais facilitada, muito mais harmoniosa. E quando a gente fala que esse caminho é sem volta, ele tem essa parte mais desafiadora e tem essa parte ruim, porque a partir do momento que você fez muitos olhares internos, você começa cada vez mais colocar as suas mãos nesse leme que vai guiar esse navio. E aí você começa a entender, a muitas vezes sorrir para esses desafios, para essas problemáticas e fazer movimentações, vamos dizer assim, de surfar na onda apenas. Então, imagine que nós todos que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, nós temos muitos desafios e muitas vezes nós colocamos em xeque tudo isso também. Nós vamos buscando, desapontando, estamos aí, né, vivenciando tudo isso. E para a gente já não é muito fácil, mesmo entendendo uma série desses processos. Imagine para quem não entende, para quem apenas está fazendo, como a gente até diz, muitas vezes as pessoas elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, né? Estão sobrevivendo, estão apenas andando no que é oferecido. Não existe um raio de ação, uma oportunidade de ação, no sentido que não tem consciência para entender que ela pode fazer, assumir esse controle. Então, é isso que vai nos colocando nesse caminho individual, tá?
Ele é sem volta. Eu não queria que muitos ficassem desapontados comigo, dizendo assim, bom, mas eu queria que pudesse voltar, né? Eu queria desver, desdizer tudo isso. Só que tem essa parte toda boa, que te coloca numa posição muito, mas muito privilegiada, principalmente com tudo que está por vir, tá? Com tudo que está por vir, que, vamos dizer, para quem não fez essas movimentações, para quem não buscou entender muitas coisas, parece um horror, um caos sem fim. Porém, para quem está entendendo, sabe que é um processo de limpeza, de melhoramento, para logo ali você estar... Lembra quando a gente falava sempre nas lives que você escolhe como você quer se posicionar, transitar? É isso, porque isso é o que nós estamos vivenciando, é o que nós estamos sendo treinados, para logo ali na frente a gente usar tudo isso. Eu vou me posicionar como? Tá? Primeiro, nas situações individuais nossas. Cada situaçãozinha, cada um pode até fazer um pequeno exercício. Não, eu tenho essa situação toda aqui na minha vida, no meu dia a dia. Como eu me posiciono perante a elas, tá? Porque depois nós vamos entrar agora no coletivo, nas situações coletivas. Pronto, aí você imagina, tá? Quantas pessoas estão... que seja, pessoal, um mínimo possível. Quantas pessoas estão fazendo movimentos de conscientes, de buscar a consciência de si mesmos? Não são muitos. Tá? E mesmo que a gente pegue um número... você vê aqui tenta dar uma pesquisada, assim. Um dia você vai no YouTube e digita espiritualidade, vai no Instagram, vai no Facebook, está crescendo, está cada vez mais. Mas quando você pega uma hashtag, alguma coisa em relação a outros assuntos, ainda é muito pequeno. E então você imagina como que essa gente, como que essa galera toda que não fez movimentação nenhuma de se entender, elas não estão conseguindo lidar consigo mesmas. E tá aí as taxas de várias coisas que a gente vê por aí, seja taxas de suicídio, taxas de depressão, taxas de uma série de coisas. Ou seja, isso é um indicador. Isso é um indicador. Para quem entende um pouco de estatística, de números, é um indicador de que as pessoas não estão se autossustentando, não estão conseguindo lidar consigo mesmas. Agora, você imagina quando você tem, numa escala, tá, toda a pressão, tudo que você precisa lidar com as suas situações, tá, de raio, a gente bota raio, que são as pessoas que envolvem a sua história, envolvem com você, família, amigos, todo aquele raio. E aí você tenta pegar isso se multiplicando num caos coletivo por movimentações que nós temos de assentamento dentro da transição planetária. Entende? Que esse caminho também é sem volta. A gente já comentou em algumas lives que o planeta ele faz uma movimentação, a transição planetária não tem como desfazer ela também. É um caminho sem volta. Ele foi definido, é como se a gente falasse assim, o Cristo deu um basta. Aqui vai andar e pronto, não tem o que fazer. Basta a gente transitar. Agora, tentem imaginar tudo isso. Imaginem, é bom a gente fazer esses exercícios. Imaginem que a gente fique 1, 2, 3, 5 dias sem conexões, sem internet. Imagine o caos que isso vira. Imagine, você pode até pegar e deixar essa situação um pouco menor. Imagine que nenhuma pessoa consegue entrar nas suas contas no banco. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dando exemplos. Tá? Imaginem como que é hoje. Agora, você imagine uma série de situações que, para quem está buscando, para quem está entendendo, agora estou falando, lógico, de coletivo, quando essa situação vem, você já está preparado, você já tem um entendimento de que são necessárias algumas coisas. E muitos que estão aqui também têm medo disso, e eu posso dizer,
vocês não precisam temer nada disso, porque qualquer movimentação que tiver dessas é para um ajuste de volta melhorado, tá? Então não precisam ter medo de nada. Algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho... Para pegar um exemplo, tá, de perguntas que chegam às vezes para mim, mas eu tenho dinheiro no banco, você acha que eu preciso sacar tudo? Porque umas pessoas falam em reset. Eu já comentei algumas vezes que quando a gente pensa no QFS, no sistema quântico, esse projeto coordenado pelas egrégoras de Saint-Germain, ele tem um reflexo aqui na fisicalidade, ele é uma movimentação inteligente. Você acha realmente que com toda a tecnologia que se tem hoje, isso do que falam para a gente, tá? Porque a maioria das tecnologias que já estão por aqui, muitas a gente nem tem ideia, nem conhece, elas são suprimidas do nosso conhecimento. Você acha que eles não vão saber quanto dinheiro você tinha antes desse apagão, antes desse reset? Se tudo está indo para ser uma coisa mais justa? Estou fazendo aqui uma suposição, tá, pessoal? Que seja necessário ter um reset. Eu não estou dizendo que vai ter um reset. Porque eu já comentei com vocês que muitas coisas a gente evita comentar aqui pelas formas de interpretação, porque a gente diz às vezes alguma coisa e alguns vão lá dizer, não, porque o Gasparetto falou tal coisa. Tá, então, dando um exemplo, o Gasparetto falou que a gente precisa ir comprar comida, como eu disse numa outra live, que talvez seria interessante a gente ter um pouquinho mais, mas não nada, nenhuma movimentação assim que diga, corra lá e compre um monte de alimento. Tá? Então, a gente cuida muito como aborda esses assuntos justamente por isso, porque muitas pessoas elas entram numa situação de entendimento onde tomam decisões e fazem movimentações baseadas no medo, e quando a gente vai nesse caminho sem volta individual e coletivo, nós precisamos ter inteligência. Esse é o primeiro. Então, ou seja, a gente pode dizer que todo mundo que está fazendo isso é inteligente, porque você consegue enxergar as coisas com uma outra perspectiva, com outro paradigma. Essa palavra é bem importante, paradigma, porque o paradigma é a forma como você consegue entender as situações de diferentes ângulos, de diferentes perspectivas, colocando uma dose de inteligência para compreender ela na sua totalidade, e não apenas no que você tem como padrão, seja de criação, seja de outras vidas, seja um padrão de verdade que ele é fixo e enraizado em você. E nós comentamos também em algumas outras lives, tá? E é importante, eu repito mesmo, alguns assuntos, a questão da resistência, tá? Isso é uma questão para quem gosta de anotar, quem gosta de fazer apontamentos de alguns assuntos, eu diria que essa palavra, ela é uma palavra que a gente poderia colocar com caixa alta, né, todas letras em maiúsculo, do resistência, para a gente tentar entender no que nós estamos colocando resistência. Porque você pensa no seu eu superior, você pensa em você, na sua alma, em toda essa espiritualidade, todas essas egrégoras, todo o aporte que a gente tem. E muitas movimentações nós estamos sendo convidados, eu vou botar esse convidados aqui, quando eu estou falando nisso, eu estou falando assim, o universo, o magnetismo, está nos dando uma oportunidade de nós fazermos movimentações. E muitas vezes a gente não faz essas movimentações porque nós colocamos resistência. Esse é a questão da resistência. Quais são as movimentações dentro de tudo isso que você está vivenciando, dentro de tudo isso que você está transformando em você mesmo, que você ainda coloca resistência de deixar o fluxo ele tomar um caminho? E aqui a gente não está falando de irresponsabilidade, não é isso, porque muita gente confunde isso também. Você ser colocado num fluxo, seja ele do que for, tá?
A gente poderia falar um fluxo de prosperidade, que é você andar bem em todas as áreas da sua vida. Você é convidado todo momento para fazer essas movimentações. Só que você faz resistência. E algumas pessoas confundem esse soltar, esse deixar ir com irresponsabilidade. Não é assim. Ninguém vai ficar sentado, cruzar os braços e deixar o movimento apenas acontecer. Não é isso. A resistência que a gente coloca, primeiro ponto, quem quiser puxar uma setinha para o lado da resistência, é medo. É sair da zona de conforto, apenas enxergar o que a mente entende. Talvez alguns outros conceitos para isso também poderiam caber aqui. Mas a resistência é nós resistirmos às movimentações que nos colocariam em posições, em trajetos mais harmônicos. A gente poderia resumir como isso. E quantas situações a gente coloca resistência? Eu sempre pergunto para algumas pessoas que eu converso no dia a dia. Eu, às vezes, vou num lugar, vou num shopping fazer alguma coisa, quando vê, eu estou lá conversando com alguém sobre esses assuntos. E quem me conhece, né? Até fazer uma fofoca aqui. Tem as meninas conversam lá uma com as outras. E às vezes uma pergunta assim: você não comentou isso com o Henrique? Ela diz: não. Por quê? Porque eu já sei o que ele vai responder. Ele vai dizer que eu estou fazendo drama. Porque a gente tenta sempre conversar, não para... Claro que às vezes a gente vai ter que acolher, né, a pessoa. Porque cada um vai ter um momento ali, mas eu digo a gente porque é nós aqui, tentamos sempre trazer uma forma da pessoa enxergar também. Porque muitas vezes a gente quer resultados bem diferentes, a gente quer viver coisas bem diferentes, quer que o nosso processo, esse do caminho sem volta, seja bem diferente, porém nós fazemos todo dia a mesma coisa. Então, são essas situações. Porque eu gosto de falar isso? Porque muita gente, isso também é importante, pessoal, muita gente confunde essa movimentação espiritual. Muita gente acha que precisa ficar meditando o tempo inteiro para se conectar e que isso vai subir o quociente. Vai ajudar? Vai. Mas o que realmente vai transformar você e vai colocar você adiante, passos à frente, é quando você faz isso. É quando você busca consciência das suas coisas. Lembra que numa live eu disse: as suas sombras são a sua maior força. A gente não pode ter medo das nossas sombras, das nossas imperfeições. A gente precisa trazer elas para a consciência. Agora você imagina muitas pessoas fazendo essas movimentações e mesmo que tenham consciência ou não tenham consciência do que estão fazendo, porque aí entra essa coisa da repetição do ciclo, do padrão, você vai ser jogado de novo lá, e vai sendo jogado de novo lá. Daqui a pouco, bum, aí você dá uma acordada para aquilo. Outros já estão mais conscientes, eles já entendem, é difícil, mas eles vão. Então, individualmente, tem muitas pessoas fazendo isso. Coletivamente, isso tem um reflexo. Só que também tem um reflexo coletivamente para quem não está fazendo esse caminho. E aí que entram aquilo que muitas pessoas perguntam e às vezes não entendem. Eles acham que é um número assim que a espiritualidade escolhe. Espiritualidade, eu digo, é a forma de dizer escolhe, assim, não. Provavelmente, né, um número bom aqui que nós temos é que 1/3 da humanidade vai conseguir ascensionar. Não é que eles gostam desse número. Inclusive, eu acredito que esses seres que têm tanto amor, que têm tanta luz, se eles pudessem escolher, eles iriam querer chegar num 100% disso. Só que existem as leis universais, existem as variantes que vão fazendo essas movimentações. Então, o caminho é individual, cada um busca e vai ter um reflexo no coletivo. E esse coletivo também nos coloca num caminho sem volta. Querendo ou não, você vai acabar se envolvendo de forma coletiva com as pessoas. Conforme você faz o posicionamento, conforme você faz suas escolhas e as suas próprias transformações, você vai sendo empurrado para determinados grupos. Seja para você estar vibrando similar a eles, seja para você estar amparando eles. Então, os trabalhadores da última hora,
as pessoas que estão sendo as linhas de frente, as tochas, como a gente já fez uma live aqui também falando, não pensem que vão ficar ali de braço cruzado assistindo tudo isso. Negativo. Todos vão ter que ser amparo, ser porto seguro para muitas pessoas. Muitos. Tentem lembrar quando vocês começaram esse caminho. O porquê? O que levou vocês a fazer isso? Qual situação colocou? Acredito que a grande maioria vai chegar numa situação que não era tão boa. O que seria essa situação não era tão boa? Num momento de mais aperto, você buscou alguma coisa e isso fez você entrar nessas movimentações. Quem quiser responde aqui se eu estou certo ou se eu estou errado. Tá? Porque está chegando um momento, pessoal, que nós acreditamos que todos os seres humanos eles estão fazendo buscas de entendimento. Lembre, mesmo se eles não têm consciência, eles, eu digo, é a humanidade, isso coloca a gente junto. Não gosto às vezes parece que nós estamos num grupo e outras pessoas estão no outro, tá? Estou falando da humanidade. Mesmo de forma consciente ou inconsciente, todo ser humano ele faz uma busca de entender muitas coisas, tá? Muitas vezes é inconsciente. E ele vai buscar alguma forma de fazer isso. Às vezes ele pode começar indo buscar na ciência, na medicina, entender coisas dele. Ele pode buscar em determinado local, pode buscar nas religiões, pode buscar em diversos locais. Porém, o que nós estamos tendo, que a gente chama de boom espiritual, é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque muitas pessoas buscaram entendimentos, respostas em diversos locais e não encontraram. E muitas vezes a última alternativa que sobrou para elas é fazer uma movimentação nesse sentido, que não precisa ser chamada de espiritual, pode ser chamada de autoconhecimento, de olhar para dentro. Ou seja, em outras palavras, a gente poderia dizer assim, as pessoas elas estão parando de terceirizar ou de buscar resposta nos outros e fora e estão fazendo movimentações para dentro. E isso vai tornando tudo diferente, tudo mais dinâmico. Também vai acelerando várias linhas de tempo. Lembram que a gente falou sobre várias serem abrandadas? É isso também, porque muitas pessoas já estão fazendo movimentações. Então, assim, em vez da gente ter uma linha de tempo, tá? Que essa linha de tempo ela precisaria dar um boom, assim, um impacto. Dar um exemplo aqui, em 1 bilhão de pessoas, talvez ela precise só dar esse boom em 200 milhões. Então ela já é mais suave, mais amenizada, porque muitos já não necessitam mais daquilo. Não precisa ter aquela movimentação. Por isso que todo o coletivo é importante. Agora, lógico que ninguém vai passar o que não precisa passar. Então, assim, se você, por exemplo, não tem necessidade de ter um sofrimento com determinada linha de tempo, essa linha de tempo não é para você. Aí tem muita gente preocupada. Se vai ter tsunami, se vai ter isso, se vai ter aquilo. E a resposta sempre é a mesma. Você precisa cuidar de si, estar bem, vibrar alto. Porque aí você não vai precisar passar por essas situações, passar por alguma situação mais impactante. E coletivamente é a mesma coisa. Quando nós fazemos movimentações em número maior dessas que nós estávamos falando, muita coisa fica apaziguada. Aí você pensa assim, Brasil, tá? Brasil, que a gente já fez 2 vídeos aqui no canal falando sobre o Brasil ser a pátria do Evangelho. E você vê que o Brasil em si, ele é um país super espiritualizado. Até teve um comentário lá do Geraldinho, naquele vídeo que a gente fez, que chamou bastante atenção para mim, que o próprio espiritismo lá na França é como se ele tivesse morrido, e o Brasil recolocou ele, trouxe ele de volta com uma força. O Brasil tem muitos seres, quando a gente pega em número,
em número de pessoas que fazem, que tem já essa movimentação, diferente de alguns outros países. Aí por isso que a gente sempre diz, você tem que usar a inteligência. Por quê? Quando a gente fala de linhas de tempo, quando a gente fala em ajustes, quando a gente fala, bom, aqui precisa ter uma coisa impactante, lá precisa ter uma outra coisa diferente. Ali, então, quando a gente fala ajustes pontuais pelo planeta, é isso. É isso que a gente queria se referir aqui também. Por quê? Esse coletivo, ele vem dessa soma desse individual. Então, é dessa forma que nós temos que analisar as movimentações. Tá? E não como a gente estava comentando, abordando numa live anterior, que eu disse assim, bom, se você quiser ir morar no mato, e o contato com a natureza, é lógico que ele é ótimo, ele tem energias muito boas, você se sente bem lá, vá, faça isso. Só que a gente não pode entender que esses são fatores condicionantes para você fazer uma subida, você fazer expandir seu campo, expandir a sua consciência. Muita gente faz isso no seu 11º andar, no apartamento de uma grande cidade. Então a gente precisa sair de alguns mitos, de algumas coisas assim, e deixar o processo ser real, ser leve, porque nós somos reais, nós estamos vivendo processos reais aqui. Quando a gente vai lá buscar o porquê que você encarnou para vir aqui experienciar, vivenciar algumas coisas. E é isso que você está fazendo. E você vai tomando rumos, verdades para isso que você vai. E dentro disso você acaba fazendo as suas escolhas. Tá?